Apesar dos desfalques, é uma coisa que eu não sinto, até porque eu tenho um grupo e os jogadores que entraram em campo hoje estiveram muito bem. E a cada 3 dias a gente tem uma decisão e o grupo hoje correspondeu muito bem. Na minha opinião, o Flamengo jogou até melhor que o Ceará, criou mais, teve mais situações de gols. Poderíamos ter sido daqui com a vitória. A equipe se comportou bem. Só faltou o segundo gol para a gente sair daqui com os 3 pontos. Mas fiquei feliz porque competimos. Faltou um pouquinho mais de entrosamento entre eles, o que é uma coisa normal. Tivemos vários jogadores que não puderam jogar. E mesmo assim, quem entrou em campo deu conta do recado. Eu tenho conversado quase que diariamente com o Pedro. Falei outro dia mesmo, tive uma conversa muito boa com ele. Falei que é um jogador que tem muitas qualidades e é um jogador novo. Futuramente ele vai estar na seleção brasileira, sem dúvida alguma. Só que hoje também ele joga numa posição que tem o Gabigol. E eu sempre falo pro meu grupo, hoje em dia até difícil você escalar a equipe do Flamengo, pela qualidade de jogadores. E, infelizmente só pode jogar 11. Tentei colocá-lo várias vezes, inclusive com o Gabriel em alguns jogos. Mas tem jogos e jogos para que os dois possam jogar juntos, porque com os dois, nenhum dos dois tem característica de voltar e a equipe fica muito exposta. Todo mundo sabe que eu sou gremista, gosto muito do grupo que está lá, mas eu, acima de tudo, sou um profissional. Hoje estou num grande clube também, que disputa todas as competições. Tenho o maior respeito, o maior carinho por todo mundo, mas quarta-feira, juntamente com o meu grupo, nós vamos jogar contra o Grêmio. E a gente vai buscar o resultado que nos interessa. Perdeu espaço? Bom, Pedro tem média de 32 minutos por jogo com o Renato. Então a gente está vendo aí titular só no jogo contra o ABC. Que foi o time reserva? Que foi o time reserva, né? Que ele dá a volta quando já estava o 6-0, certo? E contra o Sport quando o Gabigol estava suspenso. E no sacrifício. E no sacrifício, né? Ainda com problema no tornozelo. Era para ter tido mais minutos em campo ontem, Eugênio? Acho que sim, acho que ele poderia ter jogado mais tempo, sim, poderia ter ajudado, é uma opção, é um jogador diferente, é um jogador especial, mas a gente precisa entender também, e eu preciso ser coerente, ele não vem bem. Ele não tem entregado. Semana passada jogou no sacrifício, mas não entregou. Nos jogos anteriores, sem sacrifício, não entregou. Então, desde aquele período anterior à Copa América, que ele não está entregando. Uhum. Que ficou aquele vai, não vai para Jogos Olímpicos, seleção e tal. Ele vinha bem, ele mesmo saindo do banco, poucos minutos, ele entregava, ele fazia a diferença. Ficou um tempo afastado, teve Covid e tal, problemas. Ele foi para a seleção olímpica naqueles amistosos, foi muito bem na seleção olímpica nos amistosos, assegurou sua convocação para os Jogos Olímpicos e o Flamengo rejeitou, e aí ele teve Covid, voltou e não conseguiu se encontrar mais. E o ambiente está estranho. Está estranho. Poderia ter entrado ontem, mas seria a solução? Garantia de que o Flamengo ia ganhar o jogo? Não seria. Porque ele não tem sido assim nos últimos jogos. Marra. Ele tem perdido tempo. A gente viu ali que, né, a minutagem ela é baixa. Por uma questão do Pedro ou por uma questão do Renato com o Pedro? Então, eu não sei se o Renato desconfia, assim, não gosta da qualidade. Eu acho que gosta. Eu acho que o Renato conta com ele. O Eugênio explicou, assim, o Pedro esteve ausente. Na ausência dele, vale destacar, o Flamengo não sentiu. Porque, bom, Gabigol e naquela época Rodrigo Muniz responderam bem. Então, depois, o Pedro não volta tão bem, e acho que é uma questão clínica que interfere no físico, e ele teve na semana passada, há 10 dias, né, na outra semana, é tudo igual, né, a contusão no jogo do Inter, que teve a lesão no tornozelo. Então, há 2 semanas, porque depois ele jogou contra o Sport. Eu acho que tem uma conjunção de fatores aí. Olhando para o jogo de ontem, e se a gente busca entender um pouco mais como jogava o Ceará, o William Oliveira marcava à frente da zaga e até mesmo no lance do gol, o Vitinho consegue se desgarrar e chegar entre as linhas para ficar Vitinho e Messias. Seria muito importante em algum momento da partida, porque o Gabigol, ele já tem mais movimentação. E ele, no jogo físico, contra Messi e Luiz Otávio, ele perderia
quase que sempre, porque são dois jogadores muito fortes fisicamente, que alguém pudesse estar com ele, mais próximo dele. Então eu imaginei o Pedro entrando antes. Tá. Porque o Pedro, Messias, Mas aí no lugar Luiz não Otávio... no lugar do Gabigol. Então, ontem até o Zinho destacou a possibilidade da saída, não no lugar do Gabigol, junto com o Gabigol. O Zinho falou da possibilidade de saída do Everton Ribeiro. Eu acho que seria uma plausível, que não fez um grande jogo. A bola vai na área, deixa com o Pedro. Sim. O Pedro resolve o problema lá brigando com os grandalhões. E a bola pode chegar ao Gabigol, porque o Pedro tem muita qualidade também para encarar esse jogo físico. Eu acho que o Pedro seria uma boa opção tática no jogo de ontem. Foi utilizado bem depois. É que acho que está muito claro, e o Renato mesmo falar isso, ele não quer ter os dois juntos. Não quer ter Pedro e Gabigol, né? O Renato não esconde isso. E é o histórico dele, né, Bruno? É. Se a gente faz uma... Acho que assim, ele não quer ter os dois juntos. Ele dá preferência para o Gabigol. Okay. Se ele perseguisse o Pedro, ele não colocaria o Pedro contundido na partida contra o Sport. No Grêmio... Se ele tivesse um problema... No Grêmio ele jogava com 2 pontas e um atacante. Né? Foi assim durante muito tempo. Né? Então, é uma característica dele. Ele tem, no Flamengo, não 2 pontas, um meia e um ponta, vai. Mas ele não tem 2 atacantes. Então, porque aí no Grêmio ele não tinha 2 centroavantes também com esse peso, né? E perceba, é importante a gente destacar isso. Desde a chegada do Renato, o Bruno Henrique, ele se deslocou para a ponta esquerda. Ele chega na área, em alguns momentos ele pisa na área, até inverte posição, porque é uma característica do time do Flamengo já de algum tempo, desde o Jorge Jesus. Mas a posição básica dele é esquerda. Ele pela esquerda, o Everton pela direita, o Arrascaeta na intermediária e a área do Gabigol. Sim, tem movimento. Tem hora que o Gabigol sai, entra o Arrascaeta. Tem hora que o Gabigol sai, entra o Bruno Henrique. Mas você não tem 2 na área. Coisa que acontecia, muitas vezes, com o Rogério Ceni. 2 na área. É uma linha de 4 por trás e os 2 lá dentro. O próprio Bruno Henrique junto com o Gabigol. O Bruno Henrique com o Renato, ele foi deslocado para a esquerda, entrando eventualmente na área, mas ele é um homem do flanco. Mas se o Renato tem 2 atacantes com esse peso, né, gente? 2 excelentes centroavantes, o Gabigol e o Pedro. Ele não tem que trabalhar essa alternativa? Se as coisas não estão funcionando num jogo? Não é todo jogo que ele vai fazer 3, 4 e vai resolver o jogo logo. Então, mas eu não sei se ele não trabalha. É que eu acho que ele poderia ontem ter apostado mais cedo. Porque o jogo se mostrou um jogo indigesto para o Gabigol. Sem Arrascaeta e sem Bruno Henrique, a bola chega menos. Ele tem que buscar mais, ele tem que se mexer mais. E contra uma dupla de zaga que é forte fisicamente e que é boa, eu acho que seria uma alternativa antes, um pouco mais de jogo físico. Deixa o Pedro brigar com esses 2 lá. Vamos ver o que acontece. E o Gabigol podia ficar meio... Sabe aquela do tubarão que fica rodeando? Ele fica ali, rodeando, fica por perto. Até porque não tinha... Com a barbatana, assim, né? Apontada, apontando o perigo. Quando o Vitinho chegou mais perto, ele fez o lance do gol. Ele cria o lance do gol, ele participa, não cria, mas ele participa do lance do gol. Quando exatamente ali poderia estar o Gabigol se tivesse o Pedro. Arrastando os zagueiros, puxando os zagueiros. Então, eu acho que seria uma alternativa. Eu não acho que o Renato não conta com 2 atacantes numa situação eventual de jogo. É que eu acho que ele poderia contar antes, ontem, no caso de ontem. Mas já virou, assim, um problema no Flamengo, essa questão do Pedro? De, assim, tá rolando o jogo, ficar a câmera ali no Pedro, ou tá 0-0, a torcida fica pedindo Pedro... Já é um problema para o Renato? Olha, é difícil a gente encontrar um problema no Flamengo, né? Assim, apesar do resultado de ontem ter sido ruim, de ter distanciado o Flamengo de uma briga, nesse momento, pela liderança do campeonato. Mas é aquela história... Tem sempre uma busca por algo, né? Tá muito bem, goleia todo mundo, passou fácil, está na semifinal da Libertadores e tal, agora Copa do Brasil, da Brasil. Mas... tem lá um jogador que está insatisfeito. Então, vamos pegar aqui. Você pode, é o copo meio cheio, meio vazio, né? Está lá o Pedro, cara. O Pedro é uma grande opção de banco de reservas para o Flamengo. Ele tem que jogar? Aí o técnico decide. Eu acho assim, o Pedro pensando nele, ele pensando nele mesmo. É ruim a situação. Mas quando ele chegou para o Flamengo, o que falaram para ele? Você vai ser titular ou tem o Gabigol? Não, já era. Essa já era a situação já tinha. Quando ele chegou. Já sabia. Não é surpresa para ele. Já tinha o Gabigol. Então, assim,
É uma situação que vai continuar acontecendo. Olha, esse debate não é de hoje. Não é de hoje. Ah, não é de hoje, vem lá de trás. Há quanto tempo que esse debate? Pedro, Gabigol e Pedro, os dois juntos, um ou outro. É engraçado, né, Eugênio? Que ontem na entrevista o Renato falou, eu converso muito com o Pedro, 3 vezes por semana eu converso com ele. Eu já falei com ele, eu acho que ele vai ser o centroavante, não na próxima Copa, mas na outra. Mas para isso ele vai ter que jogar, né? Não, e como se o Gabigol não fosse também. Como se o Gabigol fosse, sei lá, 35 anos e não vai aposentar ano que vem. Não é verdade? Eles vão ficar disputando essa posição, talvez na seleção, por algum tempo. Eu acho que o foco do Pedro deve ser, primeiro, entrar em forma. Ele me parece que não está exatamente na melhor forma física, na melhor condição física, trabalhar muito, treinar muito fisicamente, para quando tiver oportunidade, resolver. Uhum. Entrar e pimba, ontem. Ah, foi pouco tempo. Fiz o gol. Sim. Sabe? O jogo do esporte, que estava fácil. Estava fácil. Ter feito 2, 3 gols. Aí eu tô aqui. Exato. Mas ele não está fazendo isso. Então, concentra na forma dele, física e técnica, para quando entrar, dar a resposta. Ao invés de ficar imaginando, não tem oportunidade e tal, etc. Agora, teve um lance ontem que chamou muito a atenção de uma torcida específica, logo no finalzinho do jogo entre Flamengo e Ceará. Sabe aquela história de que quem apanha não esquece? Mais ou menos assim, porque os lances são bem parecidos. Olha só. Não é um erro, o Voaden poderia ter terminado o jogo ali, né? Sim. É que tem a comparação, tem a questão do critério, né? É o que mais falta na arbitragem brasileira, especificamente. O critério. A decisão é diferente para situações idênticas. A impressão que eu tenho é que o Voaden, assim, talvez até inconscientemente tenha passado assim na cabeça dele. Nossa, já deu tanta confusão isso da outra vez, deixa eu encerrar esse jogo aqui. Eu acho a sua observação altamente pertinente. Altamente pertinente. A confusão... Eu não sei quem foi que fala. Não sei se é o Simon que fala isso, né? Pra que eu vou me complicar mais? Eu vou terminar isso. A frase do Simon é o seguinte: o árbitro nunca se consagra nos acréscimos. Nos acréscimos. Então, só que acontece que tudo ele bem... já fez isso. Não, ele já fez... Ele pensar isso agora, eu vou evitar, tem uma ligação direta com quem está disputando o campeonato também, né? Uhum. A decisão tomada anteriormente é contra um adversário direto. Então, não é que ele falou assim, já deu confusão, então não vou deixar bater porque não vai ter mais confusão. Não, a confusão vai continuar. Porque ele deixou no jogo anterior e agora ele não tem escapatória, bater. Né? Não tem. Talvez, não sei, talvez a escapatória fosse deixa bater e tomara que não aconteça nada. Vou rezar, né? Vou rezar para vai ver o árbitro lá de joelho e tal. Então, Mas pode ter sido também alguma orientação, né? Depois do ocorrido, né? Mude evita, aprende. Como diz o Simon lá na ESPN, no Sport Center, você não vai se consagrar nos acréscimos. Mas não dá para falar que é um erro não ter deixado bater. Não é porque, assim, quando ele fala ali 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, 1 minuto, aquilo é um tempo, assim, na cabeça dele, que ele vai deixar rolar aquele tempo. Aquele é um tempo mínimo. Ele pode fazer mais. Até porque nesses 5 minutos também tem a cera de novo, também. Então ele pode deixar mais. Ele pode. Não quer dizer que ele vai deixar. Ele já sinalizou aquilo ali. Se ele quiser passar para 7 minutos sem avisar ninguém, ele pode fazer isso.
Sim. Só que, assim, ele pode se complicar também, né? O que a Renata também sempre fala, e o Simon, é que ele não pode falar assim, vou dar 5 e acabar o jogo com 3. Com 4, certo? Menos não pode. Agora, vou dar 5, tem um lance aqui, vou deixar mais 1 minuto rolando, mais 2 minutos, porque teve uma outra cera, aí ele pode. Até porque, né, Bruno? Ele poderia muito bem, assim, tipo, não dar a falta e já dali mesmo já virar de costas e encerrar o jogo e tal. Não, seria e outra coisa, até normal. eu achei que ele foi muito bem na arbitragem durante o jogo. Porque, assim, aconteceram alguns lances, Eugênio, de jogadores, sabe, pedir pênalti, pedir mão na bola ele estava em cima do lance. Ele estava em cima e chamou tudo pra ele. Não foi aquele assim, não, calma que o VAR tá vendo, sabe? Ele apitou todas ali com convicção e acertou nos lances. Então, não foi uma arbitragem com a mão na orelha. Então, eu ia dar nota 10 até chegar esse último lance, assim, Eugênio. Aí você deu 9,5. Pela falta do critério. 2,5. 2,5. Não, mas justificativo. Aí acho que por aquela questão do critério, né? Porque Sim. Algo que a gente viu em outro jogo e que ele não seguiu nesse 2 jogo. pesos, uma medida. Que deveria ter, né? E não foi o caso. Ô, Eugênio, você na primeira parte do programa, às 11 horas da manhã, destacou como esses pontos perdidos, apesar de um jogo duro, podem custar para o Flamengo, certo? Mas não é compreensível um empate fora contra o Ceará? É compreensível, mas o time campeão supera. Entende? Claro, tem todo um segundo turno. Mas o campeão é o time que supera as dificuldades. Ele vai ganhar de um adversário difícil. O time tarimbado para ser campeão, porque assim, ok, é um jogo difícil, eu não ganhei. Tá bom. Mas o que vai ganhar o campeonato, ele supera isso. Tanto que ele, no final das contas, é quem somou mais pontos, porque superou mais adversários difíceis do que os outros. Então, o Ceará merece todo o respeito, é complicado, sim, tem sido uma pedra no sapato do Flamengo, mas para ser campeão, você precisa ganhar dos jogos difíceis. Os jogos difíceis, os adversários mais complicados, para você ser o melhor do campeonato. E o Flamengo já tem 2 jogos a menos. Vai ganhar os 2 jogos a menos. Mas lembre-se, são jogos difíceis. O jogo contra o Atlético Paranaense é difícil, contra o Grêmio é difícil. Então, se não ganhar, não ganhou, mas era um jogo difícil. Aí ele já, se vencer, ainda assim estará atrás do Atlético. Quantos pontos a gente vai saber hoje, depois do jogo do Atlético com o Fluminense. Mas ele vai estar atrás, pelo menos 4 pontos atrás. Mesmo que o Atlético perca. Acho que tem muita conta para lá e para cá, mas é isso. E pensando no 100% de aproveitamento nos 2 jogos. Isso, pelo menos se ele vencer os 2 jogos atrasados. Mas os jogos são difíceis. Aí ele não ganha os jogos atrasados porque são difíceis. Realmente são. Só que o Atlético está ganhando e está lá não sei quantos pontos à frente. Essa é a grande questão. A gente vai falar do Galo já, inclusive tentar explicar esse bastidor que nesse momento está bastante agitado lá no líder do Campeonato Brasileiro. Agora há outros jogos e outros gols da rodada. Vamos ver.